vamos ouvir a melhor parte, que é a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor falará conosco, nos nossos corações, através da palavra que liberta, que salva e cura. Amém? Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Espírito Santo de Deus, como tua serva, como ministra da palavra do Senhor. Pai, eu autorizo, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que veio do trono dos céus, Espírito Santo de Deus, tudo que o Senhor colocou na vida do teu filho, Pai, que ele seja, Pai, canal de bênção nessa noite, que ele seja instrumento de Deus e que a palavra, Pai, seja rema. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no teu nome tu estás. Nós não abrimos mão, Senhor amado, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através da tua palavra. O Senhor tem a liberdade, Senhor, para usar o teu filho neste lugar, Pai. Usa o Senhor conforme o Senhor já decretou nos céus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Você é uma bênção. Deixa se assentar. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Você vai me acompanhar, então? Muito bom poder estar aqui com vocês nessa noite, podendo escutar a cada palavra que foi dita aqui nessa noite, a cada testemunho contado aqui nessa noite. É motivo de alegria poder participar desse testemunho. Desde quando eu conheci até então a Joyce, que se tornou minha namorada, a gente veio passando por esse processo, sempre auxiliando a minha sogra sobre o que falar. E às vezes, amado, a melhor arma para o cristão é se calar. Sabia disso? Às vezes o cristão ele perde porque ele quer ter resposta para tudo. Meu Deus. E às vezes o silêncio é a melhor resposta. Me lembro que às vezes o meu sogro chegava em casa e ele falava: a comida não tá boa. Na hora que minha sogra ela ia falar alguma coisa, a gente falava: epa, e se cale. Porque eu aprendi uma coisa: o joelho fala. Eu vou falar de novo. O joelho fala. Oh, glória, aleluia. Então, ao invés de ficar retrucando, tendo resposta para qualquer coisa, dobre os seus joelhos e fala com aquele que pode resolver o seu problema. Glória a Deus, aleluia. E sempre através das orações, através de jejuns, através de campanhas, até que certo dia Deus ele resolve entrar em cena. Meu Deus. E desde quando foi proposto esse culto, eu não sabia, pastora Neia, que era eu que iria ministrar. De repente minha sogra me chamou e falou assim: amor, é você que vai ministrar. Eu falei: mas amor, ela falou: você participou de tudo e eu quero que você fale naquela noite. E eu pedi a Deus uma palavra, pastora. E a palavra que Deus me deu, se você puder acompanhar nessa noite, vai ser rápido, irmãos. Eu só vou pegar tudo que foi falado aqui e trazer uma conclusão. Vai ser muito objetivo. Eu sei que vocês já querem comer, eu também quero. Mas antes Deus ele tem um direcionamento para o meu e para o teu coração. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Enquanto você procura, quero agradecer por cada um de vocês que está aqui nessa noite. Teve pessoas que foi impedido de chegar até aqui. Pessoas que a filha ficou doente, ou que teve imprevisto nas igrejas.
Mas que bom que você conseguiu chegar até aqui. Esse culto só está acontecendo porque Jesus, ele operou milagres. Glória a Deus. A gente não prega um Deus que é morto, a gente prega um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e continua a fazer milagres. Glória. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Apenas o versículo de número 4. João, capítulo 4, versículo de número 4. Está escrito: e era necessário passar por Samaria. Glória a Vou Deus. repetir. E era Aleluia. necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Eu acordei, na verdade eu pouco dormi hoje. Fui dormir na casa do meu filho Robson, da minha filha Bia. E no pouco momento em que eu consegui dormir, Deus, ele me deu uma frase. A frase é: quando Deus decide. Me ajuda a ministrar, fala para mim assim: quando Deus decide. Quando Deus decide. Ficou bom para ensaio, mas fala comigo de novo: quando Deus decide. Quando Deus decide. É sobre isso. Glória a Porque Deus. as nossas orações, muitas delas, filho, demanda tempo. Nem todas as orações Deus, ele vai responder de forma imediata. Entenda isso. Porém, todas as orações Deus, ele escuta. Existem orações que levam tempo, período. E o nosso problema é que às vezes a gente quer ensinar o nosso Deus como ser Deus. A gente acha que tudo é no nosso tempo, tudo é na nossa hora. Deus, ele tem que ser subordinado às nossas orações, e não é bem assim. Deus, ele não trabalha pra gente, ele trabalha com a gente. Entenda isso. Aleluia. Então tem orações que Deus não vai te responder de forma imediata. E eu sei que nessa noite é um culto de ações de graça. A gente está falando sobre uma oração que foi respondida, mas não foi de forma imediata. Entenda isso. Porque eu sei que entre nós, pastor Anéa, tem pessoas que entram aqui e falam assim: Senhor, qual é o dia que eu vou dar o meu culto de ação de graça? E eu não vim aqui nessa noite, meu amado, pregar apenas para Clécia e Givanildo. Eu vim pregar para cada um de vocês, para falar assim: se você tem orado e você não tem visto a resposta da parte do Senhor, continua orando, porque Ele está te escutando. Glória a Deus. E na hora certa Ele vai entrar ao seu favor. Aleluia. Falamos muitos das nossas necessidades. Porém, esse texto do capítulo 4 de João, ele me chama a atenção, porque nesse texto vai falar da necessidade de Jesus. Jesus, ele sente a necessidade de mudar o percurso e passar em Samaria, só para mudar a vida de uma pessoa. Só que entenda uma coisa: judeu e samaritano não se dá muito bem. Então o que Jesus vai fazer? Ele olha para os seus discípulos e fala: vai comprar comida. Aqui já vai o primeiro ensinamento. Às vezes Deus vai mandar algumas pessoas para a padaria de Jeová. Às vezes, para Deus fazer um milagre na sua vida, Ele vai tirar algumas pessoas do seu convívio. Jesus, é isso mesmo, Senhor. Glória a Deus. Às vezes, para Deus ele realizar um milagre, Ele tem que tirar que não vai ajudar para o milagre acontecer. Meu Deus. Aí ele olha para os seus discípulos e fala: vão comprar comida.
Porque eu tenho uma necessidade. Entenda isso, olhe para cá, irmãos. Essa é uma palavra direcionada, tem direção. Glória a Deus. É a necessidade de Jesus para mudar a vida de uma pessoa. Deus fiel, aleluia. Enquanto os discípulos vão comprar comida, Jesus vai para o poço. Meu Deus. Só que o poço não tem ninguém até então. Jesus chega primeiro no ambiente. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Jesus ele chega primeiro no ambiente para mudar a vida de uma pessoa. Aleluia. Você está aqui nessa noite, mas Deus está falando que Ele vai lá na tua casa, Ele vai lá naquele ambiente, porque a mesma necessidade que Ele tem aqui de passar em Samaria, nessa noite Ele tem a necessidade de passar na sua casa para fazer o milagre que você tanto precisa. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu venho ministrar o amanhecer de Deus sobre a vida de muitas pessoas que estão aqui. Jesus ele vai chegar em um poço. A hora é meio-dia. É um horário que ninguém vai até o poço. Mas de repente vem uma mulher para tirar a água do poço. E Jesus ele é simples. Quando Jesus se encontra com um homem, irmãos, quando Jesus se encontra com uma mulher, Ele nunca vai exigir uma coisa que a gente não tem. Deus. Ele olha para aquela mulher que vai pegar a água do poço e fala: dá-me de beber. Aleluia. Ele não estava exigindo nada de impossível. Ele estava exigindo uma coisa que aquela mulher poderia oferecer a ele. Só que aquela mulher, ela vai olhar para as vestes de Jesus e percebe que ele é judeu. E ela vai colocar a religiosidade em xeque. Como que um judeu está falando com uma samaritana? Como que um judeu está se dirigindo a palavra a mim? Porque tem hora que a gente se acha indigno. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Quando Deus decide. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que não há nada que seja impossível ao nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele vai até o poço de Samaria só para mudar a vida de uma mulher, porque Ele é o Deus que muda destinos. Entenda isso. A mulher ela vai começar a indagar. Ela vai começar a falar: olha, como é que o Senhor me pede água? Aí Jesus vai olhar para ela e vai falar: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Deus. Você tem uma água, mulher, que se eu tomar daqui a pouco eu vou ter sede. Mas o que eu tenho para você vai mudar o contexto da sua vida, vai mudar o contexto da sua história. A água que eu tenho para te proporcionar, você nunca mais vai ter sede de nada. Aquela mulher se constrange com as palavras de Jesus, e no diálogo que ela tem com Jesus, ela quer experimentar dessa água. Só que como Jesus é um Deus que conhece o nosso íntimo, Ele fala: você quer experimentar isso? Quer viver o sobrenatural? Vai buscar o teu marido. Aí ela vai olhar para Jesus e vai falar assim: eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e fala: disseste bem, você já teve um monte, o que você tem agora nem é seu. E nesse momento ela reconhece que ele é de fato enviado do Senhor.
Era como se Jesus falasse: mulher, você quer explicar sua vida para mim? Sou eu que sou o autor da sua vida. Sou eu que cuido do seu deitar e do seu levantar. Antes de você vir até esse poço, eu vim aqui primeiro só para te aguardar, para mudar o contexto da sua história. E por que é que eu estou falando isso? É porque em um dia, em um belo dia, o mesmo Deus que teve a necessidade de passar em Samaria, ele teve a necessidade de passar nessa rua aqui, Rafael Coelho, para falar assim: eu vou mudar a vida de Givanildo. Ele nunca mais vai ser reconhecido como um homem que carrega latinha, vai ser reconhecido como um homem que carrega a minha palavra, porque eu sou Deus que muda história, eu sou Deus que muda a vida, eu sou Deus que muda contexto, eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Limitamos o nosso Deus quando oramos e não temos fé. Você já viu isso? Já viu pessoas que oram, mas não tem mais fé? Ah, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Eu vim aqui nessa noite te encorajar a tomar posicionamento. Porque enquanto tudo estava acontecendo aqui, Deus ele falava no meu coração: diga a essas pessoas que eu não mudei. Oh, glória. Diga a essas pessoas que eu continuo sendo o mesmo. A água que eu tinha para aquela mulher lá em Samaria, a água que eu tinha para Givanildo, é a mesma água que eu continuo tendo para oferecer para pessoas que estão aqui nessa noite. Oh, glória. Eu não sei para quem é que vai essa mensagem, mas Deus está falando que está entrando com salvação em casas aqui nessa noite, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí sabe o que eu acho lindo? É que depois que Jesus muda a vida dessa mulher, no poço, ninguém estava lá para ver, ninguém estava lá para presenciar, mas essa mulher vai até o poço para buscar água, mas ela sai do poço com uma palavra. Meu Deus. Você não entendeu? Aleluia. A mulher, entenda, olha para cá, entenda isso. A mulher ela está indo todos os dias pelo mesmo caminho, fazendo aquilo que era de costume todos os dias. Eu vou pegar água no meu dia porque eu sei que ninguém vai estar lá para me incomodar, para ninguém apontar para mim e falar: olha lá, adúltera. Aleluia. Eu vou ir a meu dia de novo, ninguém vai estar lá. Eu vou pegar a água. Mas quando essa mulher chega até o poço, ela encontra um que muda destinos. E ela sai do poço com uma palavra. Aleluia. Aí quem olha para ela vai falar assim: mas não é a mulher adúltera, não é mais não, porque Jesus se encontrou com ela. Mas não é a pecadora, não é mais não, porque Jesus se encontrou com ela. Mas não é Givanildo que andava com a latinha, não é mais não, porque Jesus se encontrou com ele. E quando Jesus se encontra com uma pessoa, ele muda destino, ele muda caráter, ele muda contexto, ele muda situações. E eu só vim nessa noite com essa palavra. De tudo que eu poderia falar aqui, Deus ele só está falando nessa noite: eu sou o mesmo. Aleluia. Não limite o meu poder sobre você. Aleluia. Eu estou pregando para orações. Aleluia. Que há muito tempo tem sido orado e você não tem escutado resposta. Aleluia. Você até cansa de escutar assim: olha, Deus vai fazer. Na sua cabeça tá assim, mas até quando? E hoje Jesus fala: não é mais a sua necessidade, agora é a minha necessidade. Glória. Aleluia. Eu tenho que ir de encontro a você. Aleluia. Você sabe o que é necessidade? Necessidade é uma coisa que a gente não vive sem.
necessidade é uma coisa que a gente não vive sem. A gente tem a necessidade de tomar água, porque a gente não vive sem água. A gente tem a necessidade de todos os dias se alimentar, porque a gente não vive sem comer. Isso é necessidade. Aí a palavra do Senhor diz: é necessário passar por Samaria. Era como se Jesus falasse: eu não vou conseguir viver se eu não mudar a vida dessa mulher. É quando os céus falam assim: chegou a hora de gritar o seu nome. Chegou a hora de Deus se levantar do trono e falar assim: eu tenho a necessidade de mudar o contexto da sua história. Eu tenho a necessidade de mudar aquilo que você está vivendo dentro da sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro de casa só aquela mulher sabia como de fato ela era. Aleluia. Para pensar. Essa mulher não gostava da vida que ela carregava. Você sabe qual é o mal da nossa sociedade? É que a gente se tornou especialista, pastora, em colocar rótulos nas pessoas. Somos nós que colocamos rótulos no próximo. É verdade. Aquela mulher, ela tinha um rótulo: adúltera. É por isso que ela tem que pegar água num horário que ninguém está mais lá. Aí é Jesus falando: eu estou quebrando esse rótulo. Glória a Deus. Eu estou quebrando palavras de maldição. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você não entendeu? Se você entendesse, você teria glorificado. Jesus está falando nessa noite: eu estou quebrando rótulo. Eu estou quebrando palavras de maldição. Porque eu sou um Deus que quebra o arco, que corta a lança. Eu sou um Deus que queima carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se coloque de pé nessa noite. Deus, aleluia. Eu tenho falado isso por onde eu passo, por onde eu vou ministrar. O Senhor Deus é o único ser, Felipe, que constrói uma casa e pede licença para entrar. Na nossa cultura isso não tem lógica, porque se eu construir uma casa, eu não peço licença para entrar na casa que eu construí. Mas a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Enquanto você está aqui, Deus, Ele está batendo em portas nessa noite. Aleluia. Eu só vim aqui nessa noite com uma voz profética para falar: o próximo culto de ação de graça é teu. Tá vendo que tem irmãos que nem quer culto de ação de graça? Se entender, se entender glorificado a Deus nessa noite. Eu estou falando que Deus, Ele vai te dar um culto de ação de graça, meu irmão, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Para encerrar essa palavra, eu tenho uma mente muito fértil. Eu gosto de imaginar o dia após esse acontecimento. Glória. Aleluia. Porque no dia após, Robson, ela não vai mais buscar água ao meio-dia. Ela vai buscar água no horário que todo mundo está buscando água. Glória. Aleluia. E ela não está mais com um olharzinho de coitada. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ela está com uma postura. E
Qual é essa postura? Ele se encontrou comigo e mudou o contexto da minha história. Minha história era de desgraça, mas Ele me deu uma nova história. E Deus me trouxe nessa noite para falar: eu vou escrever uma nova história para pessoas que estão aqui nessa noite. Aleluia. É isso que Aleluia. Deus me faz pensar. É o dia após. Porque palavras de julgamento sempre vai ter. Oh, aleluia. Aí tem pessoas que vão falar: olha lá, ela tá vindo pegar água nesse horário. Meu Deus. Mas não é ela. Só que alguma coisa estranha passou nela. Meu Jesus da glória. Porque ela tá diferente. Glória a Deus. Oh, valeu. Ela tá diferente. Ele tá diferente. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar só isso. Ele chegou antes nessa situação. Meu Deus. É que a gente sempre fala do quarto homem da fornalha. Eu costumo falar que ele sempre foi o primeiro. É. Porque ele não deixa você enfrentar uma prova sem antes ele ir na frente. Aleluia. É igual aquele louvor: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Ele é assim. Antes de você entrar nessa situação, o próprio Deus já foi na frente. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, se lembra isso: o nosso Deus, Ele já viveu o seu futuro. É. Entenda isso, entenda isso. O nosso Deus, Ele já viveu o seu futuro. Você é limitado e não quer ensinar o seu Deus. Aleluia. Continua fazendo a sua parte. Qual que era a parte da mulher? Vou buscar água. Todos os dias eu vou buscar água, até Jesus mudar a história. Aleluia. Eu sei que essa palavra aqui tem direcionamento. É, Jesus. Aleluia. E sabe o que Deus está falando nessa noite? Postura. Postura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Ele está descendo em Samaria. Oh, glória. Glória. Qual é a sua Samaria? Aleluia. O que é que te aflige? O que é que dói aí no seu coração? É isso que Deus está falando. Quem sabe a Samaria, seja um esposo, seja uma esposa, seja filho, seja um amigo. Qual é a sua Samaria? Ele está falando assim: fica tranquilo, antes eu vou fazer uma faxina. Eu vou tirar quem não acredita no milagre, mas eu estou indo na sua Samaria e eu vou mudar esse contexto. Porque eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe. Eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual é a sua Samaria? Mostra para Deus onde é que dói. É isso que Deus está falando. Sabe por que eu coloquei vocês de pé? É porque vocês têm que fazer uma autoanálise. Sabe por que é que Jesus fala assim: vai buscar o teu marido? É porque a gente é especialista em dar desculpas. Era Jesus falando: mulher, eu conheço a tua história, eu sei quem você é. Só mostra pra mim onde é que dói, para eu resolver o problema. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje é nessa nota que a gente vai terminar. É Deus falando, Valéria, que nada saiu do controle das mãos dele. Glória a Deus. É Deus falando, moça, que ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. É Deus falando, irmã, que ele continua tendo controle na palma da mão dele. Aleluia. Ainda que tudo pareça perdido, o barquinho parece estar revolto, mas se ele está no barco, sossega. Aleluia. Aleluia. Porque ele vai se levantar ao teu favor. Glória, aleluia. Não
nossa Bíblia não tem uma história que o meu Deus perdeu, Robson. Você já encontrou, filho? Você que estuda a palavra, tem uma história que o nosso Deus perdeu? Então por que você acha, benção, que Deus vai perder na sua vida? Glória a Deus. Então por que você acha que Deus ele vai perder na sua casa? Então por que você acha que Deus perdeu o controle dessa situação? Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu profetizo, hoje é minha sogra e o meu sogro que está dando um culto de ação de graça. Amanhã é você que vai estar glorificando aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E quem olhar para você e não entender, você vai falar: Deus passou na minha Samaria. Ele me visitou onde ninguém me visitava mais. Parecia que eu estava sendo esquecida por todo mundo, mas Ele foi até lá para falar: eu não me esqueci de você, não me esqueci da promessa. Foi eu que fiz a promessa na sua vida e é eu que vou cumprir. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Consegue sentir a presença de Deus, irmãos? Isso aqui não é emocionalismo, não. Aleluia. Mas Ele falando assim: antes de você vir até aqui, fui eu que marquei esse encontro. É por isso que muitas pessoas tentaram chegar até aqui, mas não conseguiram. Porque essa palavra tem direção. É Deus falando: eu só trouxe aqui pessoas que eu tenho que visitar Samaria e mudar o contexto. Eu só trouxe até aqui pessoas que eu tenho que entrar dentro da casa e mudar o contexto, mudar a história, mudar a direção. Aleluia. Ah, irmão, se você sentisse aquilo que eu estou sentindo aqui nessa noite, curva sua cabeça nessa noite. Deus ele tem ensinado algumas coisas a minha pessoa. Pastora Léa, eu confesso que quando eu fui na igreja da senhora, mais Deus ministrou ao meu coração do que eu acho que até a própria igreja foi ministrada naquele dia. Porque quando eu vi suas duas filhas se derramando na palavra como está se derramando agora, olha para essas duas meninas, irmãos, 11 anos de idade. E Deus ele falava no meu coração: volta a sinceridade, volta a confiar em mim. Eu não perdi o controle, tá tudo nas minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Porque é que em determinado momento da história, Felipe, a gente deixa de acreditar que Ele pode mudar a nossa história. Sabe quem era aquela mulher de Samaria? Até então, uma ninguém na alta sociedade, apenas uma adúltera. Mas quando Deus se encontra com uma pessoa, a pessoa deixa de ser apenas uma adúltera e ela começa a portar uma palavra. E eu tenho uma coisa de Deus pro seu coração: você vai chegar na sua casa portando uma palavra. E sabe qual que é a palavra? Deus vai entrar aqui, vai mudar a minha Samaria. Você não vai continuar chorando pro resto da sua vida. Para encerrar, Deus está falando aqui nessa noite: a sua vida não se resume a lágrimas. Não é isso que eu tenho para você. Aleluia. Sua vida não se resume a isso. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente limita o poder do Senhor porque infelizmente
infelizmente a gente olha mais o gigante Aleluia. Glória a do que o Senhor que pode derrubar o nosso gigante. A gente limita a tua palavra, Senhor, porque às vezes a gente olha mais para fora do barco, a gente só olha as ondas e a gente não percebe que dentro do nosso barco o Senhor está lá. Eu só vim aqui nessa noite como profeta para ministrar que hoje a minha sogra e o meu sogro deram um culto de ação de graça ao Senhor. Mas tem filhos aqui, Senhor. Filhos que entraram aqui achando que o Senhor os esqueceu. Filhos que entraram aqui nessa noite achando que foi abandonado pelo Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, visita cada uma dessas São Maria, Senhor. Eu profetizo nessa noite como profeta, como o Senhor me levantou sobre essa terra, que haverá novos cultos de ação de graça, porque o Senhor continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a essa mulher, a esse homem, a essa jovem que tem orado por alguém, quebra o coração duro, Senhor. Assim como um dia o Senhor quebrou o coração do meu sogro, quebra esse duro coração, para mostrar que o Senhor não mudou, para mostrar que o Senhor é o mesmo, para mostrar que o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, teu Espírito Santo sobre este lugar. Eles nem achavam que teria tudo isso, mas o Senhor marcou o encontro com cada um deles, Senhor. O Senhor sabe das nossas São Marias. Ah, Senhor, o poder da palavra só quem traz é o Senhor, ó Pai. Vem como uma brisa suave e passa, Senhor, sobre cada casa de cada um que está aqui, em nome de Jesus.